Salve galera! Sejam todos muito bem-vindos ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do nosso querido Mini Índice Futuro Brasileiro, o melhor ativo dentro da Bolsa de Valores, a B3, para você e eu lucrarmos de 100 a R$ 1.000 diariamente. Lembrando, trabalhando apenas das 9 ao meio-dia do conforto da sua casa. Se você acha impossível, difícil ou fácil, eu te convido a assistir toda essa nossa análise que faremos, não só hoje, mas todos os dias, há mais de 200 dias para trás e temos mais 200 dias para frente. Cara, é um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader especulador profissional e também empresário. Olha só, antes de nós iniciarmos o vídeo conteúdo dessa aula de hoje, calma aí. Eu preciso de duas gentilezas da sua parte que não custam absolutamente nada. Primeira delas, atenção, é sério. Se inscreva aqui neste canal, maravilhoso canal, com conteúdo sempre pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. Muito importante que ao se inscrever você deixe esse sininho aqui ativo para você receber e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, tá bom? Que são criados pensando em você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 diariamente no mercado financeiro. E a segunda participação sua, antes de nós iniciarmos o vídeo conteúdo desta aula de hoje, é para você deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Não custa absolutamente nada e nos ajuda muito a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores, sempre pensando em quem quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias no mercado financeiro. Combinado? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like. Bora pro vídeo de hoje. Mini índice futuro na tela, time frame de 5 minutos. O que nós tínhamos para hoje, né, cara? Se você está chegando agora, eu tenho que te falar que nós estamos na análise de número 233, ou seja, nós já fizemos isso 233 vezes para trás. Então nós não estamos fazendo essa análise de agora. São 233 análises que nós olhamos o índice e todos os ativos, todos os indicadores, aspectos que influenciam na movimentação dele, e a gente faz uma previsão do que ele pode fazer no dia seguinte. Isso há mais de 230 dias passados. E eu posso olhar no fundo dos seus olhos agora, na bolitinha dos seus olhos, e te afirmar que em mais de 200 dessas 230, nós acertamos a análise que nós prevemos. Caso tu duvidas, eu te convido a assistir não só esse, mas as análises anteriores a essa. E para amenizar o seu tempo e não assistir 230 vídeos, você pode assistir aqui, ó, a playlist que chama Análises de Sábado. São análises mais completas, parrudas. É o nível de conteúdo que muitos cursos te cobram para te entregar, e eu trago aqui para você todos os sábados 100% gratuito. Então, se você quer aprofundar o seu conhecimento no mercado financeiro, operando mini índice e lucrando de 100 a R$ 1.000, é obrigatório que você assista às análises de sábado aqui deste canal. Combinado? Aproveite, que é 100% gratuito por tempo determinado. Então, bora pro vídeo de hoje. Falei pra vocês, cara, o que a gente preveu pro dia de hoje. Pra mim te mostrar o que a gente preveu pro dia de hoje, eu tenho que te convidar convidar tu a seguir o nosso Instagram. Qual é o nosso Instagram? Tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. É esse aí que tá na tela, ó. Escreve aí, ó. Viver de Mercado Financeiro. Esse é o nosso Instagram. Todos os dias pela manhã a gente faz um sentimento de abertura para o mercado financeiro brasileiro com um giro global. A gente passa o olhar nos principais ativos de risco ao redor do mundo, índices futuros globais, índices futuros americanos, commodities. O Brasil é um país de commodities, moedas, e como que está o mundo, como que o mundo está precificando os ativos e como isso pode impactar aqui no nosso sentimento de abertura, né? E como que estava isso de fato, né? A gente tinha um sentimento negativo para índices futuros americanos, um sentimento um pouco mais positivo para índices futuros globais, mas a gente tinha commodities neutro, a gente tinha cenário de moeda para cima que jogaria índice para baixo, a gente estava um pouco divergente, né? Eu passei mais ou menos aqui o que era a minha visão, né? Tinha uma linha de tendência aqui, a gente tinha um nó de volume, onde que eu gostaria que ele abrisse, o que a gente poderia fazer, baseado no que ele abrisse, né? Gostaria de comprar aqui embaixo para fazer um pivô de alta, era isso que eu previa, né? Que ele pudesse abrir aqui, viesse buscar liquidez aqui embaixo e fosse para cima, era esse movimento que eu gostaria de ver, né? E de fato, o que ele fez hoje?
Vamos olhar aqui o que ele fez hoje, cara. Vamos trazer aqui mais para o centro da tela. Vamos colocar os nossos indicadores. Indicadores aqui simples, tá? Volume Profile, média de 200, VWAP 29, beleza? Time frame de 5 minutos. Lembrando que a gente não tinha isso aqui, ó. A gente tinha só este cenário, né? Eu falei para vocês que eu queria que ele abrisse aqui, viesse buscar liquidez aqui embaixo e fizesse um pivôzinho de alta, né? Ele até tentou fazer isso, mas não conseguiu. Vamos colocar aqui os estudos, só para a gente ter uma noção, cara. Aqui, ó, essa linha vermelha é o topo dessa consolidação aqui embaixo, vamos dizer assim, né? Uma polaridade importante que ele está travando sempre, ele trava acima dela e trava abaixo dela. Então é uma região que, se ele ganhasse, ele poderia ir forte lá para cima, né? A gente estava prevendo um movimento que ele poderia fazer de 1000 pontos para cima. E cara, quando foi abrir o mercado à vista, né? A gente tinha um sentimento global muito forte, precificando nossos ativos para cima, cara. Os bancos abriram com 3% de alta. É raro quando os bancos abrem assim. Petro e Vale, ADRs estavam precificando mais de 1% de alta. Cara, você fazer um cálculo simples entre a abertura dos bancos a 3%, Vale a quase 2%, Petrobras mais de 1%. O índice teria que, no mínimo, assim, ó, por baixo, nivelando baixo, teria que ir no 0,75. E de fato ele não foi, né? Se você olha aqui no ajuste percentual, ó, esse aqui é o ajuste, é o 0 a 0 do índice, cara. Ele andou 100 pontos, ele andou 0,10 para cima. Depois ele só caiu 1.500 pontos de queda do topo ao fundo do índice hoje, ó. 1.500 pontos de queda, sendo que, cara, bancos abriram com 3% de alta, Petrobras 1,5%, Vale 1,5%. Só essas 10 empresas poderiam puxar o índice facilmente para cima com 1%, mas não puxou de fato, né? Olha o que aconteceu com a VEG hoje, galera. 10% de queda, né? Então a gente teve, por mais que a gente tinha as blue chips ali puxando forte o índice para cima, o índice não conseguiu se deslocar para cima, cara. E eu fiz um movimento comprador aqui com a galera da sala. Falei, galera, cara, se não me engano ele tava aqui, ó, no 500. Falei, galera, eu vou comprar leve, que está fora do meu operacional, para ver se a gente pega esse fluxo de abertura e joga o preço lá no 0,5%, pegando um trade de 600%. O preço até avançou 200, depois voltou, fiz uma comprinha novamente no 300, meu médio foi para 400, no 200 eu estopei. Então eu fiz uma compra e tomei um stop de besta. Mas o sentimento global macro estava comprador para índice brasileiro, mas aconteceu um evento hoje com a VEG, que, cara, 10% de queda numa empresa deste tamanho é muita grana, é muita coisa. E índices futuros americanos não conseguiram girar para cima, né, cara? Os índices futuros americanos... Ah, é que já abriu agora. Enfim. Deixa eu aqui abrir o TradingView. Os índices futuros americanos não conseguiram girar para cima, cara. E a gente tinha juros DXY, índices futuros americanos segurando. Se eles girassem para cima, a gente iria ter pego esse trade. Mas não tem problema, a gente tomou um stop aqui. Só que logo aqui embaixo, ó, a gente conseguiu fazer uma compra numa região extremamente compradora para índice, tá? Essa região aqui, ó, é uma região compradora de índice, tá? Nós fizemos uma compra aqui e levamos até a VWAP, cara. Foi um tradezinho muito legal mesmo. De 600, chegou a dar 550 pontos, tá? Um tradezinho aqui muito legal. Então eu tomei um stop de 200 e depois fiz um trade de 500. Vou ver certinho se foi 500 ou 550 pontos. Mas aí sobrou aí 300 pontos pra gente de lucro no dia, né? Então a gente tomou um stopzinho aqui, um pouquinho fora do operacional, não tem problema. Sempre que a gente errar, a gente tem que perder só um pouquinho. E sempre que a gente acertar, a gente tem que aproveitar o máximo do movimento. Não fiz mais nada aqui, ó. Cenário da tarde, não fiz, o índice deu uma puxada de 1000 pontos. Para quem operou vendido à tarde, foi um movimento interessante. Quando você tira tudo e analisa depois que já aconteceu, lembrando que eu não estava operando, tá? A gente tinha aqui, ó, uma polaridade importante, ó. Pode ver, o índice respeita fundo, respeita topo, respeita fundo. Era uma região importante que ele teve dificuldade de voltar. Foi a região que ele rompeu, testou, validou o rompimento e veio buscar fundo mais fundo. Então fez um movimento de 1000 pontos impulsivo para baixo, né? Então, se a gente considerar aqui impulsão, correção, impulsão, mais movimento à tarde. A gente pegou
essa compra aqui, ó, de mais ou menos, tá, galera? 600 pontos. Então foram essas as negociações de hoje. Foi muito legal, por mais que a gente começou o dia tomando um loss, mas a gente conseguiu recuperar e todo mundo saiu positivo que estava operando ali na nossa sala educacional. Show? Maravilha, galera. Então o que a gente pode esperar? Vamos dar uma olhadinha no calendário econômico. O que a gente teve hoje de fato, né? Nós tivemos aqui vendas de casas novas às 11 horas da manhã. Vendas de casas novas veio acima do anterior e acima do projetado. E quando você olha aqui, pensa assim, você é um economista ou você é o Banco Central? Você olha, cara, vendas de casas novas, ao invés de estar reduzindo, está aumentando, o que você enxerga na economia? Economia aquecida. Você quer o que nos Estados Unidos? Baixar a inflação. Se a economia está aquecida, você está conseguindo conter a inflação? Não. Então, o que todo mundo esperava desses dados? Que viessem abaixo do esperado. Para quê? Para confirmar que o Fed pode começar a parar de subir juros ou a diminuir juros. Com isso, a gente poderia ter um upside das bolsas, mas foi ao contrário, veio acima do esperado, as bolsas começaram aquela correção. Depois veio estoque de petróleo um pouquinho ali fora, mas teve alguma coisa, algum evento, se eu não me engano, ali entre o Hamas e Israel, que deu esse estresse nas bolsas de hoje. Além do que, pessoal, nós estamos tendo uma bateria de resultados das empresas americanas, né? Como a Alphabet, que é a Google, a holding que controla a Google, como a Meta, que é a holding que controla o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Tá tendo o resultado dessas empresas, resultados da Apple, da Google, do Facebook. Tem mais algumas outras que estão saindo. O que aconteceu com o Nasdaq hoje? A Nasdaq caiu 2 e... Olha só, Nasdaq à vista, tá? Não é a Nasdaq futuro, caiu 2,47 de alta no dia de hoje. Olha o que aconteceu com os futuros americanos. Futuros americanos 1,44 de queda, 2,48, Russell 2000 1,66, VIX volátil 6,43, cara. Então todo o cenário americano queda. Então todo o cenário, se a gente abrir aqui índices futuros globais, todos os cenários de índices para baixo. Então a gente não conseguiu segurar. A gente não conseguiu, olha só, tirando os americanos que já abriram, tá? Todos os outros estão fechados, ó. Maioria dos índices, ó, tudo vermelho no dia de hoje, ó. Tá? E o Bovespa ficou, tudo bem que agora já foi, os americanos já abriram para a sessão noturna, né? Mas eles também caíram bem, ó. Se a gente olhar no Investing, ó, eles caíram 1,40, 2,50, tá? E o Russell 2000 caiu 1,70. Então, se a gente considerar aqui, ó, China, Japão, futuros americanos, o que sobra do mundo, né, cara? Então a gente acabou acompanhando esse movimento de queda, por mais que Brasil está num preço por lucro atrativo, a gente está nos indicadores também mostrando um cenário mais atrativo, e a gente teve hoje small caps também puxando forte, cara, se eu não me engano, ó, small caps a gente chegou a bater 2% de queda, tá? Deixa eu até abrir o gráfico aqui de small caps só para ver o que ele marcou de fundo hoje. Uai, não abriu não? Mas a gente põe aqui. Eu tenho ela aqui, ó. Small Caps 5. Cara, olha o movimento de Small Caps. 2,49 de queda. Do topo, né? A gente tá falando do topo do dia. É um movimento muito expressivo, tá? Para Small Caps. E isso puxou o nosso índice para baixo. A gente tinha um cenário assim positivo para índice no dia de hoje, né? Não positivo eterno, mas a gente tinha pelo menos um upside ali de 1% de alta, que não é muita coisa, mas a gente teve ao contrário, a gente teve um movimento de 1% de queda de índice, tá? Futuros globais também estressaram, futuros brasileiros também estressaram. A gente não teve uma movimentação forte do dólar, ó. A gente teve o dólar ali. Na verdade, a gente até teve, né? Teve um movimento aqui do um pouquinho negativo até ali o 0,5%, ó, 30 pontos, não é muito dólar. Tem dias que o dólar oscila de 70 a 90. A média do dólar do ano, se eu não me engano, está em 49 pontos, 50 pontos. Então oscilou muito pouco, cara, do topo ao fundo e ficou aqui, ó, travado entre VWAP, 200, ajuste, média de 20, ficou travado aqui, ó, no 5 bola, tá travado. 5 bola é uma região psicologicamente importante, além do que os indicadores estão travados nela. A gente precisa ganhar ela para cima ou para baixo para ter movimentação, tá? Então foi um dia mais atípico hoje, mas mesmo assim, cara, por mais que nós tomamos um stopzinho no começo, todo mundo conseguiu finalizar o dia positivo, tá?
O que a gente pode esperar para amanhã? Eu estou falando tudo isso para vocês para a gente poder montar um cenário para amanhã. Gosto de sempre olhar o Ibov, né? O Ibov é o ativo principal que todos nós devemos ter as nossas referências, marcações, analisar o que está acontecendo no Ibov, tá? O Ibov é o ativo mais importante. Lembre-se, não existiria o índice futuro se não existisse o Ibov. A gente está numa região predominantemente compradora para Ibov. Por que predominantemente compradora? Porque, cara, aqui, ó, aqui é fundo. Aqui é o quê? Aqui é nem o meio do caminho ainda. Meio do caminho entre topo e fundo é mais ou menos aqui. Então aqui pode ser venda até o 0,5% ainda, beleza? Só que, cara, a gente tá numa região de volume interessante, a gente tá numa linha de tendência interessante, a gente tá em polaridades interessantes. Então a gente tá numa região interessante sim para começar a pensar em compra. Lembrando que o preço por lucro das ações do Ibovespa está abaixo. Lembrando que o indicador no semanal também está, olha lá, ó, chegando nos limites que ele sempre faz aquele upside e o semanal demora para ele movimentar. Pode cair mais? Com certeza pode, mas a gente começa a olhar um cenário, ó, um cenário possivelmente comprador, logo mais, logo menos, tá? Pode para baixo? Com certeza pode, já expliquei isso para vocês nas análises de sábado. E aí, galera, olhando o Ibov nessas condições, esse quant aqui tá bagunçado, tem que arrumar ele. Mas eu vou arrumar só sábado. A gente está em regiões, definitivamente, regiões importantes que a gente tem que tomar ali um direcional, né? Se eu vou trabalhar, se eu vou romper toda essa possível canal de baixa, se eu vou trocar essa polaridade para baixo ou se daí é para cima. E nós estamos numa região estrategicamente importante. Daí a gente pode fazer um movimento para cima e tem espaço aí de 7.000 pontos. E hoje a gente pode fazer um movimento para baixo que a gente também tem espaço aí de mais ou menos, ó, para a gente vir testar fundos, né? Mais ou menos de 5%. A gente está falando aqui no 108 bola. A gente está no 113, então mais ou menos 5, 6 mil pontos. Então a gente tem 5, 6, de 5 a 7 pontos para cima, de 5.000 a 7.000 pontos para baixo, tá? Lembrando que se nós formos estourar a volatilidade do mês para baixo, nós oscilamos do índice 5.900 pontos ainda. É muito abaixo da média que o ativo oscila no mês. Se nós olharmos o Ibov, a mesma coisa. E tá mais fácil agora, nos últimos final do mês, oscilar para baixo ou oscilar para cima? Muito mais fácil oscilar para baixo. Ó, 5.500, olha essa amplitude. 12. Vamos pegar mês 10 do ano passado? 10.700. A gente oscilou 5.000 pontos, cara. Muito pouco para a média histórica de oscilação do ativo e a média histórica de oscilação do último trimestre do ano. É um trimestre que sempre oscila bastante. E é um mês que sempre oscila bastante. E no histórico de oscilação anual, o ativo oscila mais que 5.000 pontos. O índice oscila em média 10.000 pontos. O Ibov um pouquinho menos. Se eu não me engano, a média do Ibov está entre 8.000. Vou confirmar para vocês. Me lembrem amanhã isso, tá? Mas olha o índice. O índice oscilou do topo ao fundo 6.000 pontos. Ele teria mais 3.000 pontos para romper fundo e continuar a oscilação, para ele oscilar em média o que ele oscila no ano de 2023. Entendem isso? A gente fala muito disso nas análises de sábado, tá? Então, de fato, o que eu preciso fazer agora? Galera, eu preciso atualizar meus nós de volumes, minhas regiões mais negociadas através do Volume Profile. É um indicador que te mostra onde tem incidência de dinheiro, onde que o dinheiro está sendo negociado. É um indicador extremamente importante, tá? O que eu vou fazer? Eu vou atualizar este nó de volume, ó. O que eu vou fazer, cara? Eu vou abrir esse cara aqui, ó.
Não vai ter jeito, eu vou ter que abrir ele todo aqui, ó. Esse é um grande nó de volume aqui, ó. E a gente tem um nó de volume de mais ou menos, ó, 300 pontos de range. A gente tem um nó de volume aqui, ó, que eu não posso considerar ele um grande nó, mas eu tenho que marcar ele, ó. E eu tenho um nó de volume com o quê? Com uma polaridade, ó, com uma bipolaridade, uma região que é respeitada de cima e de baixo. Esse cara aqui, ó, acho que não precisa mexer nele não, ó. Esse cara aqui tá ok. Não precisa mexer nele, a gente só precisa marcar esse fundo aqui, ó. Que é uma polaridade também, estão vendo, ó? Respeita aqui, respeita ali, respeitou ali, respeitou aqui, ó, respeitou aqui. Então a gente precisa só marcar esse fundo aqui mais ou menos onde o preço tá ali, ó. Essas são as regiões que o preço pode negociar amanhã, tá? Um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Aqui. Show? Beleza? Então a gente tem um grande nó de volume, que é a nossa principal referência. Dentro do grande nó de volume, sempre é assim, tá? Eu tenho média de 200 dos 5 minutos, eu tenho o VWAP negociado do dia. E aqui embaixo do preço, o que nós temos? Nós temos uma média de 20 dos 5 minutos, tá? O que a gente gostaria, se o preço for para cima, eu gostaria que ele viesse testar aqui, ó, essa polaridade. Rompe essa polaridade, volta, testa, ganha ela e fala, é daqui para cima. Aí a gente pode pensar em comprar aqui, parcial aqui e segunda parcial no topo. Daqui, ó, dessa estruturinha aqui, mais ou menos, tá? É mais ou menos. A gente está falando de um possível trade de 700, 800 pontos. Parcialzinho aqui de 400, leva ele ali até 800 pontos, tá? Se o preço abrir aqui embaixo, se ele for para cima, se ele romper, testar e ele mostrar que daqui é para cima, média de 20 dos 5 minutos e média de 15 empurrar o preço para cima, a gente pode pensar no upside, tá? Venda abaixo dessa estrutura aqui, ó. Rompe, 20 empurra o preço, rompe, testa e continua para vir aqui embaixo, tá? Se o preço abrir lá em cima, já é outra história. O que a gente sempre tem que esperar, galera? Eu preciso saber como que está o sentimento global. O sentimento global está com apetite a risco? A gente vai ter índices positivos ou índices negativos? Baseado nesse apetite global, onde o ativo aqui vai abrir? Onde? Ele vai abrir já com bastante gap ou vai abrir no preço e vai puxar de uma vez? Ou já vai abrir lá em cima e vai vir descontando até a média chegar no preço para dar um... Entende? Tudo depende dessas variáveis. O que a gente precisa fazer? Cara, marcar minhas referências, né? Eu tenho aqui, ó, minhas referências, nó de volume, referências. Cara, trabalha acima das suas referências. Olha o tom de referência que eu tenho aqui, ó. Rompe, testa, confirma e vai. Beleza? Para baixo, ó, a gente já está trabalhando na linha de tendência de baixa. Se ele abrir, ele tem que continuar trabalhando na linha de tendência. Lembrando que a gente tem aqui um canal também que a gente estava monitorando, ó. Que ele rompeu esse canal, provavelmente se a gente replica esse canal para baixo, aqui é o 0,5% do canal replicado. Ele sempre trabalha em bandas. Com o tempo você vai entender melhor isso, tá? Canais paralelos funcionam muito, linhas de tendências, quanto maior a linha, maior tempo gráfico a linha, mais respeitada ela é. Médias móveis funcionam, quanto maior o tempo gráfico, mais respeitadas elas são. Tá? Se você só tem que escolher, cara, quais são as suas referências, você pode operar sem nada, você pode operar aqui, ó, só isso. Mas qual vai ser a sua referência? Topo e fundo? 50%? Mais, menos? Briga? Polaridade? Aí é contigo, você só tem que saber quais são as suas referências e tomar atitude baseado no seu plano de negócio, no seu plano de trade, que você já tem bem marcado quais são as suas referências. O que você quer que o mercado faça para você entrar e o que você quer que o mercado faça para você realizar ou sair da operação. Beleza? Galera, então, meu muito obrigado para você que ficou comigo aqui até o final. Desejo amanhã para você um excelente dia de operações e nos vemos amanhã cedinho no Instagram e depois à noite no cenário de mercado de amanhã. Valeu!